Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta quinta-feira, 24 de março. Em 24 de março de 1941, uma brasileira, nascida em Portugal, fazendo o maior sucesso no cinema e nos teatros dos Estados Unidos, pôs a marca das mãos dela na calçada da fama em Hollywood Boulevard, na frente do teatro chinês onde se entregava na época o Oscar. Carmen Miranda. E também num 24 de março, em 1844, nascia o padre Cícero Romão. Padre Cícero, venerado no Ceará, no Nordeste em geral, e boa parte do Brasil. Uma lenda das histórias religiosas do Nordeste brasileiro. Em 1958, Elvis Presley, que foi o grande difusor do rock and roll, né, depois do Bill Haley e seus Comets, se alistou, aliás, incorporou no exército americano e foi servir na Alemanha, ocupada ainda pelas forças americanas, francesas, inglesas e russas. E, bom, estou falando em guerra, né? 1999, no 24 de março, a OTAN, as forças militares da OTAN atacaram a Iugoslávia. E em 2003, só para a gente lembrar, falando em guerra, a Liga Árabe se reúne e manda os americanos saírem do Iraque. Eles invadiram o Iraque, só que não saíram. Derrubaram Saddam Hussein, invadiram um país independente sob a alegação de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e não tinha. E eu podia lembrar também que em 24 de março de 1976, o general Videla derrubou a presidente Isabelita de Perón, Marietela Martínez de Perón. Eu cobria a Argentina até dias antes e conversava com o general antes disso e ele me dizia que ia acabar correndo sangue, poderia ser o dele, da mulher dele, dos filhos, mas não dava para deixar assim porque a guerrilha já tinha territórios liberados, como em Tucumã, por exemplo. Eu cheguei a dizer para ele, mas espere até 31 de março, porque também é a data da derrubada de um presidente no Brasil. E ele disse, olha, me respondeu, isso não é brincadeira, isso precisa ser feito logo. E fez no dia 24 de março de 1976. Bom, chega de recordações, vamos à conversa de hoje, não esqueça de se inscrever, de se juntar a nós e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Gente, eu fiquei boquiaberto quando soube, e eu pensei que não fosse verdade, que o padre Paulo Ricardo, que eu acompanho, também vai ser monitorado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está entre os 100 maiores do Telegram. Padre Paulo Ricardo, para quem não sabe, é um padre católico da Arquidiocese de Cuiabá, que desde 2006, eu acho, está nas redes sociais falando sobre apostolado, liturgia, questões de fé, nada de política, eminentemente religioso. E ele está lá, alvo da censura prévia, que está proibida na Constituição, além do que está sendo alvo também da agressão a um direito que está previsto no artigo 5º da Constituição, a linha 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E lá no artigo 220 está a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Como é que pode? O ministro não é o guardião da Constituição? Eu não sei, eu leio uma coisa aqui e vejo o que está acontecendo e são... Uma coisa é a antítese da outra. Eu não consigo entender. Não consigo. Será que tem alguém no Senado vendo isso? Além disso, né, a gente vê aqui que o Supremo é julgador daqueles que têm foro privilegiado. Mas o Supremo, num inquérito em que é vítima, é denunciante, é julgador e é executor, né, botou na cadeia gente que não tem foro privilegiado. Roberto Jefferson, os jornalistas Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, agora Alan dos Santos, continua, aliás, Alan dos Santos. Eu não consigo entender, eu não sei se no Senado o pessoal está entendendo isso como democrático, como livre, como o devido processo legal, eu não consigo entender. Bom, reta final de janela aberta para trocar de partidos com vistas à eleição. Tem que fazer isso até 6 meses antes da eleição, está terminando. 6 meses antes da eleição já começa a contar no dia 2 próximo. Então hoje o ministro das Comunicações, Fábio Faria, do Rio Grande do Norte, sai do PSD e assinou a filiação com o Progressistas, o PP, já sob o aplauso do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele sai do partido de Gilberto Kassab, que tentou o candidato Rodrigo Pacheco, não deu certo, agora está tentando o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que por sua vez está sendo tentado por uma parte do PSDB, que não quer Dória, tudo isso aí é as composições desesperadas para evitar reeleição. A ministra Tereza Cristina também é do Progressistas, ela está saindo no fim do mês, candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul, e tudo indica que o novo ministro da Agricultura é o ex-prefeito de Uberaba, que é o secretário executivo do Ministério, o Marcos Montes Cordeiro, que é ruralista, tem experiência administrativa de prefeito, experiência política de 3 mandatos na Câmara, experiência na agropecuária de ter sido presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara, de ter sido presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, né? E tudo indica que ele fica apostando na reeleição, que aí permanece a continuidade no Ministério da Agricultura. Bom, a ministra Damares surpreendeu todo mundo, fez um discurso no Pará dizendo que voltou atrás. Acho que foi insistência do presidente. Vai sair do ministério, ela disse que ia ficar, ela não queria ser candidata e parece que vai ficar e deu sinais que vai ser pelo Amapá. Acho que é para o lugar do Alcolumbre no Senado. E o ministro Tarcísio, ela vai para o Republicanos, o ministro Tarcísio também vai para o Republicanos. Como eu já contei aqui para vocês, são partidos que estão crescendo. O partido, o PL, que é do presidente, já é o maior da Câmara, ficou em segundo, o PT, né? O terceiro, União Brasil, o quarto é o Progressistas, depois vem o Republicanos. Então, progressista, republicanos e liberal crescendo muito. Né? São a movimentação. O candidato Lula, o pré-candidato, né, que já disse que vai prestigiar o MST e o MTST, fez lá um discurso no meio do pessoal do MST, com Roberto Requião fazendo um discurso contra o direito de propriedade, contra o título de propriedade. Eu não sei se isso contribui para ganhar voto.
E hoje Lula deu uma entrevista dizendo que Dilma pode ajudar não fazendo nada e que não vai ter no governo o Zé Dirceu, nem o José Genuíno, né, que vai ter gente nova. Tá aí, já está com um companheiro de chapa, gente nova aí, que é o Alckmin, né, que ninguém entende. Bom, gente, está parecendo que havia pastor aí, lá fazendo intermediação para alguma coisa no Ministério da Educação, está sendo investigado isso. Aí eu lembro do tempo que veio isso com a reforma administrativa do Decreto-Lei 200 de 1967, que se criou uma divisão de segurança e informação em cada ministério, que estava subordinada a um ministro. Hoje não tem mais, isso foi abolido. Então, o ministro fica meio sem essa proteção, né? Porque em algum caso podia dizer assim, olha, tem um sujeito aí que eu estou meio desconfiado, vamos acompanhar, ver o que ele está fazendo, né? E aí resolvia essas coisas, evitava esses incômodos. Enfim, vamos esperar a investigação disso para ver de que se trata. Eu queria encerrar, eu sempre encerro com boas notícias. Eu queria falar da cooperativa de garimpeiros do Médio Iriri, no Pará. Gente, eu vi imagens, as crianças envolvidas. Sabe qual é a preocupação? Lá no meio da Amazônia, que as crianças que estão na floresta não largam o celular. Então, ensinando as crianças a plantar açaí e fazendo um concurso. Quem plantar melhor, quem fizer a melhor muda, né, o melhor preparo, ia ganhar. Ganhar em dinheiro, os 3 melhores, né? Então, vejam só, esse Brasil que protege o meio ambiente, né, que está ensinando as crianças a plantar açaí, né, que dá resultados. A renovação, a sustentabilidade. Tá? Então, o meu aplauso a essa iniciativa da cooperativa. De Brasília, Alexandre Garcia.